Irmãos, estamos no mês da reforma, estamos tratando os 5 pontos fundamentais que resumem o que os reformadores pregaram, os 5 solas. Nós já estudamos o primeiro sola, o sola fide, somente a fé. O segundo sola no último domingo, sola escritura, somente as escrituras. E hoje nós vamos para o terceiro ponto, somente Cristo. Eu ouvi uma ilustração muito interessante, porém muito alarmante, porque trata de algo presente na nossa comunidade hoje. É uma ilustração feita por um pastor presbiteriano chamado Ronaldo Vasconcelos, que ele diz que existe um certo tipo de crente, e ele chama esse crente de crente 6 horas. O que é esse crente 6 horas? É aquele crente que toda vez que vê um pastor, que vê um presbítero, que vê um diácono ou um irmão mais experimentado na fé, mais maduro, ele pede para que este irmão ore por ele. Ele chega para esse irmão e diz: "Vocês oram por mim? Vocês oram por mim? Estou precisando." Só que com uma... Muito boa, né? Eu achei maravilhoso essa ilustração. Mas esse irmão pede para que esse pastor ore por ele com a ideia de que o pastor, o presbítero, tem um acesso especial a Deus. E por ele conhecer mais as Escrituras, por ele ter mais tempo de caminhada, por algum motivo, ele tem uma conexão especial com Deus. E esse crente mais maduro, esse pastor, ele acaba se tornando um tipo de mediador entre o crente normal e Deus. E isso é algo que gera um grande problema, porque parece que existe sim um ser humano que pode ser esse mediador perfeito entre Deus e os homens. E esse foi um dos grandes problemas presente na igreja do século XVI e que os reformadores refutaram, combateram. Os reformadores defenderam o solos Christus, somente Cristo, afirmando que somente Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens, nenhum outro. Eles estavam colocando isso com o objetivo de refutar a ideia da igreja romana de que nós deveríamos buscar um mediador humano, limitado, pecador, para representar a nós, todo o povo, toda a igreja diante de Deus. E essa figura principal estava na figura do Papa. O Papa era esse mediador entre o crente e Deus. O crente não poderia ter acesso a Deus se não fosse por meio do Papa, dos líderes religiosos. Nós vemos isso na igreja romana do século XVI, sendo a base do que nós conhecemos sobre a venda das indulgências, que nada mais era do que um pedacinho no paraíso, a garantia da salvação. E isso estava baseado nessa autoridade que era dada aos líderes religiosos católicos romanos, de absolver, de tirar a culpa e perdoar e garantir um lugar no céu. Era isso que os reformadores estavam combatendo quando afirmam que somente Cristo e nenhum outro pode ser mediador entre Deus e os homens. Hoje nós abordaremos o que significa solos Cristo, como essa verdade ela é fundamental para a nossa fé. Buscaremos ver porque somente Cristo é o perfeito mediador entre Deus e os homens e o único apto e poderoso para nos salvar. Por isso eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nós leremos do versículo 8 ao versículo 12. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 8 ao 12. Amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes:
autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Quero convidar os irmãos a lerem comigo novamente o versículo 12, todos juntos. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, sua palavra foi lida no meio da sua comunidade. Por isso clamamos a Ti que por meio do Teu Espírito, que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor possa, durante esse período que nós estamos olhando para a história, tudo que o Senhor fez na sua igreja ao longo da história, que o Senhor possa, por meio da sua palavra, que é viva, que transformou os corações dos reformadores, a igreja do século XVI, que o Senhor possa reformar hoje o nosso coração no século XXI. Que nós possamos realinhar as nossas mentes por meio da tua palavra, que possamos viver sob a perspectiva de que somente Cristo é suficiente para nos salvar. Por isso, fale conosco hoje por meio do teu Espírito. Fale a mim, fale ao teu povo. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. O livro de Atos, irmãos, foi escrito por Lucas, o mesmo autor do Evangelho. Nós entendemos que, por mais que sejam dois livros separados na nossa Bíblia, é um grande volume, né? Uma grande obra de 2 volumes. O Evangelho, onde narra o ministério de Jesus, a sua encarnação, o seu ministério, a sua morte e a sua ressurreição. E o livro de Atos é a continuação do ministério de Jesus por meio agora dos seus discípulos. Jesus chama para si apóstolos e nós vemos que no livro de Atos é a continuação desse ministério, dessa obra dos apóstolos, dos discípulos de Cristo diante do povo. Nós vemos que no livro de Atos a narrativa de todos os passos, dos primeiros momentos, né, dos primeiros passos que a igreja do Senhor deu na terra. Nesse lugar aqui que nós estamos lendo no livro de Atos, o Espírito Santo já havia descido sobre os apóstolos, assim como Jesus havia predito. Jesus, lá no início de Atos, diz para que os apóstolos esperassem um pouco, para que o Espírito descesse e eles iniciassem, né, o ministério deles. E nesse momento, dentro de Atos 4, os apóstolos já estavam a todo vapor pregando o Evangelho, já estavam sendo usados pelo Espírito para fazer maravilhas, curas, milagres e muitos sinais por meio da ação do Espírito, e isso ia fortalecendo a mensagem da pregação. E dentro desse contexto, é importante nós lembrarmos que os líderes religiosos judaicos foram aqueles que tramaram a morte de Jesus Cristo, certamente com o objetivo de enfraquecer todo o movimento que Jesus estava conduzindo, para enfraquecer a pregação que Jesus estava levando. Então, Jesus, para os líderes religiosos judaicos, era um tipo de perigo, era um inimigo, porque Jesus pregava várias vezes, e nós vemos isso no Evangelho, uma mensagem totalmente oposta daquela mensagem que os líderes judaicos estavam proclamando naquele meio. Então, o fato deles tramarem a morte de Jesus era com o objetivo certo de acabar com o movimento que Jesus estava instaurando. Então, eles tramam a morte de Jesus, esperando que isso seria um golpe muito forte e que em pouco tempo as pessoas iriam se dispersar.
iam se esquecer de Jesus Cristo e seguir a vida novamente como era, fazendo os seus ritos, vivendo a sua vida religiosa de acordo com os costumes que eles estabeleciam. Contudo, nós vemos no livro de Atos que não era isso que estava ocorrendo. Os ensinos de Jesus Cristo estavam cada vez mais vivos e fortes no meio do povo, por meio da pregação vívida dos apóstolos. A pregação dos apóstolos e os seus grandes feitos, eles começaram a incomodar os líderes religiosos, assim como o ministério de Jesus estava incomodando há pouco tempo atrás. Em Atos 4, 2, versículo 2, logo no início, o texto nos informa que os líderes judaicos estavam perturbados por duas coisas. Porque os apóstolos estavam ensinando ao povo a mensagem de Cristo e eles estavam enfatizando e pregando a ressurreição dos mortos. Uma observação importante para nós é que logo no primeiro versículo do capítulo 4, o texto nos informa que foram os saduceus, uma das seitas judaicas que estavam incomodados com a ação dos apóstolos. Para a gente entender melhor a reação dessa seita específica judaica, né? Outras seitas eram muito conhecidas, os fariseus era uma outra seita que Cristo tem mais embates ao longo do relato do Evangelho, mas especificamente os saduceus, eles tinham no seu corpo de ensino não acreditar na ressurreição dos mortos. Diferente dos fariseus que acreditavam na ressurreição dos mortos, na ressurreição final, os saduceus, eles não acreditavam. Então, a pregação dos apóstolos dizendo que Jesus Cristo havia ressuscitado dos mortos era uma agressão direta à mensagem dos saduceus. Era uma concorrência para os saduceus. E isso explica muito bem essa reação que nós vemos no texto. Por esse motivo, Pedro e João, eles são presos e intimados a depor perante o Sinédrio. É importante nós lembrarmos também que o Sinédrio, aonde Pedro e João estão aqui se colocando, e tem esse discurso de Pedro, para o sistema judaico, o Sinédrio é onde estão os líderes religiosos e é um tipo de tribunal para que todas as questões interpretativas sobre a lei e sobre a vida judaica ali era definido, era deliberado, e esses líderes eram aqueles que detinham a autoridade para interpretar corretamente as Escrituras. Então, Pedro e João estavam ali num tribunal. Eles estavam sendo avaliados, estavam sendo pressionados, e eles estavam ali numa posição de se defender. Eles estavam numa posição de réu e estavam sendo acusados de algo. Por isso, eles estão naquele local. Quando nós iniciamos o texto que nós lemos, logo no versículo 8, é importante destacar que tudo o que Pedro irá falar nesse discurso não vem dos pensamentos próprios dele. Pedro, nessa porção das Escrituras, assim como em várias outras, o texto deixa bem claro que ele fala cheio do Espírito Santo. Então, tudo o que Pedro vai falar aqui acerca de Jesus Cristo, de quem Cristo é, não foi algo revelado por carne ou sangue, mas o próprio Espírito fala por meio de Pedro. O Espírito revelou tudo o que ele vai falar para diante do Sinédrio e para nós hoje, por meio do Espírito de Deus. Então, a autoridade que ele está falando aqui é por meio do Espírito. Nós vemos logo no início do discurso, Pedro nos mostrando qual foi o problema inicial para que ele estivesse nessa situação junto com João. Um capítulo anterior, no capítulo 3, logo no início, há um relato da cura de um aleijado. Pedro e João estavam indo para o templo e eles passaram por uma porta, chamada Formosa, onde todo dia era colocado um aleijado ali, para que ele pudesse pedir esmolas para as pessoas que passavam, iam ao templo, entregar as suas orações e seus louvores a Deus. Então, Pedro, junto com João, ao passar por esse aleijado, ele diz: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. O texto continua narrando, dizendo que, depois dessas palavras,
Aquele aleijado se levanta, entra saltando pelo pátio do templo, louvando a Deus. E todas as pessoas em volta ficam atônitas, admiradas, porque eles sabiam que todo dia aquele homem aleijado, de nascença, estava ali à porta formosa, pedindo esmolas. E isso causa, admiração, espanto, e as pessoas começam a se aproximar de Pedro e João. E Pedro aproveita a oportunidade para quê? Para pregar a mensagem do reino, para pregar a mensagem de Cristo Jesus, enfatizando a ressurreição de Jesus Cristo. E esse é o motivo que agora eles estão perante o Sinédrio, para dar um testemunho como se eles fossem bandidos, criminosos, como se eles estivessem quebrando a lei. Então Pedro inicia o seu discurso dizendo: nós sabemos que os senhores nos chamaram aqui para prestarmos contas por um ato de bondade, por um ato bom que nós fizemos, por ter curado um homem aleijado de nascença. É por isso nós sabemos claramente que é essa a acusação que vocês estão nos dando. Então Pedro, ele imbuído de coragem, ele prega a mesma mensagem que o fez estar ali sendo acusado para os líderes religiosos. A mesma mensagem sobre Jesus Cristo. Ele prega diante daqueles homens. Então Pedro, ele faz uma confissão de que foi pelo nome de Jesus Cristo que eles curaram aquele aleijado. E Pedro, daquele jeito dele, porém agora restaurado, com muita sabedoria, ele aproveita para dizer: o mesmo homem que vocês e o povo crucificaram, o mesmo homem que vocês mataram, mas que Deus ressuscitou dos mortos. Pedro afirma a mesma mensagem perante os líderes judaicos. Pedro, cheio de coragem, certo do que ele estava falando, mantém-se firme com a sua mensagem. E Pedro começa a tratar sobre a figura de Jesus Cristo e quem ele é. Pedro, para exemplificar quem é Jesus, ele diz que ele é a pedra angular. A pedra que aqueles homens e todo o povo rejeitaram se tornou a pedra fundamental. E o que Pedro quer dizer com esse termo? Na antiguidade, a pedra angular, ou a pedra fundamental, ela era a base de qualquer construção. Ela é a pedra primordial, a primeira a ser alocada e que ela daria a sustentação de toda a construção. Sem ela, não conseguia se definir como as outras pedras estariam colocadas. Ela era a base, era o fundamento, era aquilo que garantia com que a construção ficasse de pé. Então Pedro está usando esse exemplo para mostrar que Jesus, aquele mesmo Jesus que foi morto, rejeitado pelo povo, hoje é o pilar da igreja. Ele é o fundamento da igreja de Deus, do verdadeiro povo de Deus. E que é por meio dele que tudo é edificado, que a igreja é construída, que por meio dele o reino de Deus foi inaugurado, porque essa pedra fundamental, ela dá início à edificação. Então o reino de Deus foi iniciado por meio de Jesus Cristo. Pedro está afirmando para eles que não é um sistema de castas judaico, não é o sistema judaico que é o fundamento da igreja de Cristo, não é a lei apenas que é o fundamento, mas Cristo é o fundamento e todas as outras coisas vêm a partir dele. Assim como Pedro diz lá na sua época, nós vemos na Reforma também de que isso é um embate, dizendo que não é o sistema católico romano, não é o Papa ou qualquer outro o fundamento da igreja, aquele em que a igreja foi construída, edificada, mas somente Jesus Cristo. Nós vemos que Pedro não teme pregar a mesma mensagem que os fizeram ser presos e conduzidos a esse interrogatório. E nós chegamos no versículo 12,
que é o versículo-chave do texto e da mensagem de hoje. Pedro ele afirma no versículo 12 o que posteriormente os reformadores chamariam de solos Cristo, dizendo que somente em Cristo e mais ninguém, nenhum outro nome, há salvação. Não há nenhum outro nome que pode nos salvar da escravidão do pecado e da condenação eterna, nos reconectar a Deus, a não ser Jesus Cristo. B.B. Warfield, que é um teólogo, professor e pastor presbiteriano, ele escreveu que o poder salvador da fé reside, portanto, não em si mesma, mas repousa no Salvador Todo-Poderoso. No primeiro sermão dessa série, nós tratamos de somente a fé. O reverendo Sérgio Kitagawa nos instruiu e nos lembrou que somente pela fé nós somos salvos. Mas, como nós sabemos, os 5 pontos, eles estão conectados, entrelaçados. Irmãos, não é o tamanho da nossa fé. Não é o quanto nós acreditamos naquilo que as Escrituras nos revelam. Não é o quanto somos piedosos que nos salva. Não se trata de tamanho, mas se trata do objeto da nossa fé. Pela fé nós somos salvos, mas pela fé em Cristo Jesus. E somente em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro afirma de forma clara e evidente que somente Jesus Cristo salva e nenhum outro. A pergunta que nós fazemos é: por que Cristo é o único Salvador? Por que nenhum outro serve? Por que somente Ele? Quais são as prerrogativas que habilitam Jesus Cristo, o Nazareno, a ser o único capaz de salvar pecadores? Por isso eu quero tratar com os irmãos 3 ofícios de Cristo no qual Ele é perfeito e que o habilita a ser o único mediador entre Deus e os homens e o único capaz de nos salvar. O primeiro ofício de Cristo é que Ele é o profeta perfeito. Joel Bick afirma que Cristo é o profeta que precisamos para nos instruir nas coisas de Deus, a fim de curar a nossa cegueira e ignorância. O próprio apóstolo Pedro, no Evangelho, no relato do Evangelho, em um diálogo com Jesus, ele diz: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. João 6, 68 e 69. Jesus Cristo é o perfeito profeta, porque Ele é a revelação máxima, definitiva, clara de Deus para os homens. Porque Ele é o próprio Deus encarnado. Ele é a imagem do Deus invisível, como nos diz as Sagradas Escrituras. É Ele que faz Deus conhecido para nós. Só temos conhecimento sobre quem nós somos, sobre o nosso pecado, sobre a redenção, quando nós encontramos a Cristo e ouvimos a sua mensagem. É Ele quem nos dá a instrução e o ensino necessário para termos o conhecimento de Deus e para nós termos o conhecimento de nós mesmos e podemos crescer espiritualmente. Irmãos, nós precisamos lembrar que o nosso Senhor, o único Senhor e Mestre, deve ser Jesus Cristo. O nosso único guia, direcionador, deve ser Jesus Cristo. Por isso, devemos tomar muito cuidado, porque toda mensagem que pretende nos instruir sobre Deus, sobre a vida, como devemos nos portar, sobre a salvação, sobre a vida eterna, deve estar pautada em Cristo Jesus. E mais nada. Deus chamou homens para nos liderarem dentro da igreja. Pastores, presbíteros. Deus convidou essas pessoas para cuidar da nossa igreja. Mas não podemos perder de vista. E eu tenho certeza que os nossos pastores, os nossos presbíteros sabem disso. Que nós somos povo pertencentes primeiramente a Jesus. Jesus é o supremo pastor. E nós precisamos estar
sempre lembrando de que é Ele o nosso mestre. E a mensagem que também nós pregamos, não apenas a que nós ouvimos, também não deve ser uma mensagem nossa. Assim como Pedro falou, cheio do Espírito, a mensagem que não veio dele, mas que veio do próprio Cristo, nós devemos também estar nas nossas bocas, na nossa pregação, a mensagem que diz: somente Cristo, não a mim, não os meus pensamentos. Nós precisamos nos lembrar isso, irmãos, porque a única mensagem que de fato é eficaz e pode salvar o perdido é a mensagem que ensina os ensinamentos de Jesus Cristo. Porque somente Jesus Cristo pode levar o pecador a Deus. O segundo ofício de Jesus Cristo é que Ele é o perfeito sacerdote. Jesus, Ele é o perfeito sumo sacerdote, o mediador ideal entre Deus e os homens. E quando nós olhamos para o relato do Antigo Testamento, nós lembramos essa figura do sacerdote. Ele era aquele que de fato representava o povo de Israel perante Deus. Nós sabemos que na dinâmica do Antigo Testamento, do caminhar de Deus com aquele povo, Deus, por ser santo, por ser perfeito, por ser imaculado, não tinha como se achegar àquele povo se não houvesse meios para que o povo se purificasse e pudesse estar na presença de Deus, ter o favor de Deus. Então Deus, num ato gracioso e de misericórdia, cria um sistema de sacrificial para que alguns homens escolhidos pudessem representar o povo diante dele e por meio de sacrifícios de animais, o povo pudesse ser perdoado, purificado e Deus estar ali presente no meio do povo. Havia a figura do sumo sacerdote que ele entrava no lugar santíssimo onde estava a Arca da Aliança e ali era o lugar que representava a presença mais forte de Deus no povo, ali era a presença de Deus no meio do povo. E esse sumo sacerdote, uma vez ao ano, após diversos ritos, ele entrava naquele lugar, fazia um sacrifício por si mesmo, porque ele tinha os seus pecados a serem purificados e por todo o povo. E isso se repetia, e se repetia. E havia vários outros ritos de purificação, por causa da distância do homem de Deus. Havia todo um trabalho para que o povo tivesse o mínimo de condição de estar ali como povo de Deus. Porém, em Jesus, nós temos o sumo sacerdote perfeito e ele garante de uma vez por todas a nossa conexão, a nossa reconexão com Deus. Não há mais a necessidade de diversos sacrifícios, porque o sacrifício do sumo sacerdote perfeito, Jesus Cristo, foi definitivo. E Jesus pode fazer isso, ele é o único que pode ser o sumo sacerdote perfeito, por dois motivos. Porque ele consegue satisfazer a justiça perfeita de Deus. Porque Jesus, ele não aboliu a lei judaica, mas ele cumpriu toda a lei. Ele obedeceu do início ao fim a lei de Deus perfeita. E isso o torna apto a ser o sumo sacerdote perfeito. Aquilo que o povo, aquilo que nós não conseguimos fazer, que é agradar a Deus perfeitamente, Jesus consegue. E ele também, em segundo lugar, proporciona o sacrifício definitivo para a expiação dos nossos pecados. Jesus Cristo foi o próprio sacrifício. E ele não se sacrificou por si e por nós. Foi só por nós, porque nele não havia nenhum pecado. E o fato do sacrifício ter sido puro, perfeito, a vida de Cristo é suficiente para aplacar a ira de Deus, nos livrar da culpa e perdoar todos os nossos pecados. Os do passado, dos presentes e do futuro. Por isso, nós sabemos que Cristo se entregou apenas uma vez, de uma vez por todas. E isso garante para nós o acesso, a reconexão a Deus. Então, o sumo sacerdote, que é o mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo.
aquele que de fato nos reconecta, porque em Cristo a justiça de Deus é satisfeita, porque Ele é perfeitamente santo e justo. Seu sacrifício substituidor que toma o nosso lugar foi suficiente para salvar a sua igreja. E assim, por meio dele, nós somos libertos para sempre da condenação. Por Jesus nos representa como perfeito homem diante do Pai. E ele aplaca totalmente a ira de Deus que nós merecíamos. Ele toma sobre si e nos dá uma vida de filhos e filhas de Deus. Irmãos, por mais que o ato de Cristo tenha sido único e definitivo, ele hoje continua intercedendo por nós ao lado do Pai. Ele continua sendo esse mediador entre nós e Deus. Temos alguém que de fato conhece as nossas dores, as nossas crises, as nossas limitações, as nossas fraquezas. Jesus assumiu o nosso corpo limitado, o corpo humano sem pecado, mas assumiu as nossas fraquezas. Ele conhece tudo o que eu e você passamos. E por isso, ele ao lado do Pai intercede por nós. E é por meio dele que as nossas orações, as nossas súplicas, naqueles momentos em que a alma está amargurada, doendo, é ele que torna as nossas orações aceitáveis diante de Deus. É ele que torna os nossos louvores que cantamos aqui junto com as crianças aceitáveis diante de Deus. E é por isso que nós oramos em nome de Jesus. É por essa realidade. É sabendo que somente por Cristo nós podemos ter acesso a um Deus perfeito, santo, totalmente grandioso. Por fim, Jesus, ele é o perfeito mediador e o único que pode salvar, porque ele é rei sobre tudo e sobre todo. Ele tem um soberano governo sobre toda a criação, e é ele que nos guia, é ele que nos conduz para um reino de paz, de justiça e de amor. João Calvino, um reformador de segunda geração, a quem nós devemos muito, diz: nós podemos passar pacientemente por essa vida com sua miséria, frieza, desprezo, injúrias e outros problemas, satisfeitos com uma coisa, que o nosso Rei nunca nos deixará desamparados, mas suprirá todas as nossas necessidades, até que ao terminar a nossa luta, sejamos chamados para o triunfo. Essa realidade sobre Jesus, como Rei sobre todos e tudo, traz conforto e paz para nós. Porque esse rei não é um rei tirano, um déspota, autoritário, que escraviza e que oprime, mas é um rei que se entregou por amor a nós, que nos ama de forma incondicional. E nós podemos estar em paz, no meio das dificuldades, porque Jesus está no controle. Não está solta as coisas, irmãos. Nós não estamos sendo levados pelo vento de um lado para outro. Jesus está no controle hoje, irmãos. Por mais que pareça a nossa vida muito louca, parece que as coisas estão saindo do nosso controle, a violência está aumentando, a doença está batendo às nossas portas, mas Jesus está no controle soberano, no trono eterno. Jesus é rei, irmãos. E esse rei é aquele que nos ama, que nos atraiu para ele, que nos salvou. Jesus é o governante do universo. Jesus Cristo é o protetor e edificador da igreja. Nós somos dele, irmãos. E não há nada que pode nos tirar das mãos dele. Ele garante que as portas do inferno não irão prevalecer contra nós. Temos a esperança viva que fazemos parte de um reino eterno e perfeito. Um reino que há um rei que nos ama de forma inimaginável, incondicional. Irmãos, quando nós entendemos, de fato, o quão grave é o pecado e o quão distante nós estávamos de Deus,
nós nos depararemos com um certo grau de desespero quando nós olhamos para nós mesmos. Quando nós olhamos para o que as Escrituras, a própria lei de Deus escrita aqui, exige de nós, e olhamos para o nosso coração, puramente humano, para as nossas mãos, para a nossa mente, o que nos resta é desespero. Porque nós vemos que não somos capazes de cumprir a vontade de Deus, nem um pouco. E nós, nesse lugar de desespero, pela graça divina, nós encontramos Jesus Cristo. E ali nós percebemos que somente Ele e mais ninguém pode nos tirar dessa situação tão ruim. Sabemos que somente Ele poderia carregar a cruz que Ele carregou. E eu não falo somente da dor física que Ele sofreu, mas do peso do pecado que Ele tomou sobre as suas costas. Somente Ele, Jesus Cristo, que é 100% Deus, 100% homem, poderia ser o substituidor perfeito para a expiação dos nossos pecados. Irmãos, não há salvação fora de Cristo. Somente nele somos livres da culpa, livres da condenação eterna, do inferno. Somente nele somos reconectados a Deus e temos vida abundante novamente. Não somos salvos, irmãos, por nossos méritos. Muitas vezes nós caímos nesse erro. Muitas vezes tentamos provar o nosso valor, provar que somos bons o suficiente para sermos aceitos por Deus. Mas isso é um grande erro, irmãos, porque não somos. Somente Cristo é. Por isso eu convido os irmãos a descansarem na realidade de que nós já somos aceitos e amados por Deus, pelos méritos e somente pelos méritos de Jesus Cristo. Irmãos, descanse nessa realidade. Descanse nos solos Cristos. Se entregue de coração, de alma, ao senhorio daquele que te ama, te salvou, te tirou do reino das trevas e trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Descanse no Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, te exaltamos e glorificamos. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, Deus. Porque proveu a Ti, por sua misericórdia e graça, nos dar seu Filho Jesus Cristo. E que por meio dele, e somente dele, fomos salvos, redimidos, libertos. Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor tomou a nossa forma limitada e se entregou por nós como perfeito substituidor. Obrigado por ser o perfeito profeta, Senhor Jesus. Nos revelar a Deus, nos instruir, nos ensinar no caminho da verdade, da justiça. Senhor, obrigado por ser o perfeito sacerdote, para nos livrar da culpa, ser o mediador entre nós e Deus, e hoje nós possuímos o sacerdócio universal, que o Senhor garante para nós, e nós podemos estar aqui orando ao Pai, certos que Ele nos ouve, porque o Senhor tornou as nossas orações aceitáveis a Ele. Obrigado, Jesus, por nos aceitar como súditos seus, por nos aceitar dentro do seu reino, Jesus. Como isso nos traz paz, porque sabemos que há alguém que está coordenando, governando de forma maravilhosa, justa e perfeita todas as coisas. Ansiamos pelo teu reino, Deus. Ansiamos por vê-lo, Jesus, face a face. Mas pedimos que o Senhor possa reformar os nossos corações. Clamamos a Ti, Espírito Santo de Deus, que nesse período que nós estamos revisitando esses pontos tão cruciais na nossa fé, que o nosso coração seja reformado, Senhor. Nos perdoa, Senhor, por muitas vezes procurar outro no lugar de Jesus para encontrar a salvação. Muitas vezes nós nos colocamos, as nossas práticas,
a nossa obediência como algo para conquistar a aceitação sua, Deus. Muitas vezes nos deixamos levar por um tipo de salvação pelas obras. Mas muitas vezes nós não percebemos que nesse ato estamos negando o que o Senhor Jesus fez por nós. Nós estamos relegando a segundo plano que somente você, Jesus, pode nos salvar. Por isso, nos livra, Senhor, dessa arrogância, porque sabemos que isso é um peso sobre as nossas costas, que isso traz desespero, tristeza, amargura, porque mais cedo ou mais tarde perceberemos que não conseguimos cumprir todas as exigências para estarmos na Tua presença, Deus. Por isso nos ajude a descansar em Cristo Jesus, entendendo que Ele já fez tudo. Basta a nós crermos, nos entregarmos à graça revelada em Jesus Cristo, entender que todo o trabalho já foi feito por eles, para nos redimir, para nos reconectar a Ti, Deus. Por isso, renova o nosso coração. Tira esse peso das nossas costas e derrama mais uma vez a Sua graça e misericórdia sobre o Teu povo. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Igreja Presbiteriana do Brasil, há 160 anos, abençoando a nação brasileira.